Agora, à noite, quero que você me acompanhe no Salmo 102. Sou como um pelicano no deserto. Sou como uma coruja no deserto. Eu observo e sou como um pardal sozinho no telhado. Esta semana, o presidente Reagan, em sua entrevista coletiva, declarou ao mundo: você pode olhar para o mundo de hoje com pessimismo ou otimismo. Ele disse que eu escolhi o olhar otimista. E hoje quero falar sobre por que sou otimista. E nesta passagem das Escrituras, há uma pequena história interessante sobre isso. Em 1954, estávamos na Inglaterra e fizemos uma cruzada que durou 3 meses na Aringe Arena, em Londres, Inglaterra. E minha esposa é viciada em livros e adora ir a sebos, comprar livros antigos e simplesmente folhear livros antigos. E ela tem centenas deles que adquiriu ao longo dos anos, alguns dos grandes clássicos. E naquela ocasião, ela viu um senhor lá dentro. Bem, ele não era um homem velho, mas sim um homem de meia idade. E ele estava muito desanimado e com uma aparência muito desanimada, aproximou-se dela e disse: você é a senhora Billy Graham? Ele disse: bem, você sabe. Ele disse: estou tão desanimado. Ele disse: meu casamento está acabando. E ele disse: tudo está acontecendo comigo. Não sei o que vou fazer. Ela disse: por que você não vai à Aringe Arena hoje à noite para ouvir o Evangelho? Deu a ele algumas anotações que tinha na bolsa e não ouviu mais. Imaginou o que havia acontecido com ele e orou por ele. 1 ano depois, estávamos de volta à mesma cidade de Londres, fazendo uma cruzada no estádio de Wembley, onde, aliás, choveu todas as noites ao ar livre, exceto na última noite, quando o tempo estava claro e frio. Então, passamos um tempo agradável na chuva e no frio, mas uma média de 60.000 pessoas apareciam todas as noites, e no último dia, lembro-me de que tínhamos 90.000 pessoas naquele ar frio. Enfim, ela foi à mesma livraria. Ela estava olhando ao redor, e o mesmo homem apareceu, radiante e alegre, e Ruth disse: nunca vi tanta felicidade no rosto de alguém. Ele disse: sabe, eu peguei os ingressos. Fui à arena naquela noite. Aceitei Cristo como meu Salvador. Minha esposa aceitou a Cristo e disse: agora temos uma família cristã. E ele perguntou: você sabe qual versículo das Escrituras seu marido citou naquela noite e que me conquistou para o Senhor? Ele respondeu que era o Salmo 102. Pegou uma Bíblia e mostrou a ela. Sou como um pelicano no deserto. Sou como uma coruja no deserto. Observo e sou um pardal sozinho no telhado. Nunca pensei que este fosse um versículo evangelístico. Mas era para ele, porque ele disse que descrevia a minha condição, porque ele disse que eu me sentia como um pelicano no deserto. Um pelicano não pertence à natureza selvagem. O lugar dele é em Galveston ou em outro lugar. Eu sou como uma coruja no deserto. Bem, corujas não costumam ir ao deserto. E ele disse: foi assim que me senti naquela noite. E ele disse que isso mudou a minha vida. Agora, o mundo inteiro é como um pelicano, uma coruja ou um pardal. Dickens escreveu sobre a Revolução Francesa em 1775, dizendo que foi a melhor e a pior de todas. E é isso que vemos hoje. No século IV a.C., Damocles proferiu uma sentença contra o rei de Siracusa e ele foi forçado a sentar-se sob uma espada nua, suspensa por um único fio de cabelo. Agora, há uma diferença entre um otimista e um pessimista. E ouvi falar de uma de nossas prisões. 2 prisioneiros estavam olhando pela janela de uma cela certa noite e o pessimista viu debaixo das arquibancadas, mas o otimista viu as estrelas. Ontem, lemos sobre um filho de 31 anos de uma das famílias mais ricas e influentes dos Estados Unidos. Vocês saberiam o nome dele se eu chamasse, que deixou os Estados Unidos rumo à Índia com essa determinação. Aqui está o que ele disse, citado na imprensa. Renunciei ao capitalismo. Renunciei ao comunismo. Vim para a Índia para me estabelecer aqui permanentemente e receber a graça do Deus Supremo. E com isso, ele assumiu um novo nome, esquecendo o passado, tornando-se um novo nome, na esperança de que em algum lugar, aos pés de um guru, ele encontraria a resposta. Certa noite, estávamos deixando a Índia, cerca de 3 anos atrás, e fomos ao aeroporto de Nova Delhi. Estávamos no nordeste da Índia, pregando nas montanhas. E o aeroporto de Delhi estava lotado de estudantes americanos. Eles estavam deitados por toda parte, estudantes universitários. E eu perguntei: quem são essas pessoas? Eles disseram que 3747S viriam buscá-los. Eles estavam aqui estudando aos pés de algum guru e estão voltando decepcionados. Jovens em busca de algo, qualquer coisa, para encontrar paz e felicidade em um mundo que parece ter enlouquecido e enlouquecido.
Nada mais parece fazer sentido para alguns dos nossos jovens. E então leram sobre alguns de seus heróis. Bem, eu me lembro que há 15, 20 anos as pessoas eram absolutamente loucas por Elvis Presley. O julgamento acabou de ser concluído e lemos na imprensa sobre como ele ficou terrivelmente drogado nos últimos dias e como essas drogas provavelmente contribuíram para sua morte prematura. E muitos dos seus heróis e muitas das pessoas que você acha que estão no topo estão, na verdade, no fundo do poço. Eles não encontram isso em toda essa popularidade. Eles não encontram isso em todos os elogios. Eles não encontram isso em toda essa popularidade. Não encontram isso no dinheiro. Não encontram isso em nenhuma outra filosofia, mas podem encontrar isso em Jesus Cristo, e você também pode. Você pode encontrar a resposta na pessoa de Jesus Cristo. Muitos de vocês aqui esta noite têm um desejo insatisfeito na alma. Um taxista de Nova York, há cerca de um ano, suponho, me perguntou se havia algo para se alegrar no lugar de onde eu vim, e eu disse que certamente há muitas coisas com as quais você pode se alegrar, e pensei que pelo menos 4 vezes Jesus disse, tenham bom ânimo. A primeira vez que Jesus disse isso foi a um paralítico. Ele disse, filho, tenha bom ânimo. Os seus pecados foram perdoados. Este homem estava paralítico, mas Jesus sabia que ele tinha necessidades mais profundas. Jesus disse que o homem não viverá só de pão. Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Há algo mais profundo em sua vida que você precisa e que o materialismo não pode satisfazer. Dinheiro não satisfaz. Prazer não satisfaz você. E uma das coisas de que você precisa é o perdão dos pecados, porque todos pecamos contra Deus e a palavra pecado significa infração da lei. Você é um transgressor das leis de Deus, assim como eu. E a Bíblia diz que se você transgredir em um ponto, transgredirá todas as leis de Deus. Portanto, violamos todas as leis de Deus e há uma penalidade por violar a lei de Deus, e essa penalidade é a morte, a destruição, o julgamento e o inferno. E todos nós estamos sob sentença. Somos como Damocles sentado sob aquela espada desembainhada. Já estamos sendo condenados. Não seremos condenados quando morrermos, agora estamos condenados. Já estamos sendo condenados. E Jesus veio para nos salvar desta condenação e da penalidade deste pecado. Não se enganem, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vejam, o homem está preso ao pecado. Estamos numa armadilha, muito semelhante a um rato que foi capturado numa armadilha. O filme apresentado em Houston esta semana é o primeiro pecado mortal. E o primeiro pecado mortal foi cometido por Adão e Eva no Jardim do Éden, quando se rebelaram contra Deus e quebraram as suas leis. E você e eu herdamos a mesma tendência ao pecado. Foi de Caim e Abel, e Caim matou seu irmão. Ele estava com ciúmes. Ele era cheio de orgulho. E matou o irmão. Houve um assassinato. Bem na saída do Jardim do Éden. E isso ainda acontece em todo o mundo. E não só isso, mas sofremos a morte espiritual e a morte eterna, o que significa que quando seu corpo morre, sua alma, o espírito que vive em seu corpo, vai para a eternidade, longe de Deus, perdido. É crucial que você se arrependa do pecado e volte para Cristo enquanto pode. Estamos presos no pecado. A Bíblia, graças a Deus, garante a você um perdão maravilhoso para todos os pecados. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Deus pode perdoar você por causa da cruz. Porque na cruz Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e porque ele estava disposto a morrer, Deus agora pode perdoar você e permanecer justo. Sabe, Deus tinha um problema. Como Deus poderia perdoar o pecador e permanecer justo, santo e íntegro? Porque se Deus viesse e nos desse um tapinha nas costas e dissesse, você está perdoado, ele teria sido um mentiroso. E se Deus fosse mentiroso, ele não seria Deus. Alguém teve que pagar a pena. Você e eu somos culpados. Quem vai pagar a multa? Jesus pagou. É por isso que ele veio. Cantamos esta canção. Jesus pagou tudo. Ele pagou tudo. É por isso que a palavra sangue é usada nas Escrituras, porque a palavra sangue representa a vida. Ele deu a sua vida por nós na cruz. O sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. E é maravilhoso saber que todos os seus pecados são cobertos pelo sangue de Cristo. Sim, Deus pode perdoar pecados por causa da cruz. A escritora de Los Angeles, Alice Ramírez, escreveu em sua coluna sindical esta semana que, neste ano da deficiência, passou um dia em uma cadeira de rodas, supostamente paraplégica. Isso lhe deu uma perspectiva totalmente nova sobre o que significa ser deficiente. Sabe,
Uma vez passei várias horas com uma venda nos olhos só para ver como seria ser cego. Isso oferece uma nova visão do que é ser deficiente. Mas veja, Deus em Cristo desceu e se tornou homem. Ele se tornou deficiente no corpo de um homem. O poderoso Deus do céu entrou no corpo de um homem, por assim dizer. E assim como nós, mas sem pecado, e finalmente morreu na cruz. E quando morreu, tornou-se culpado pelos nossos pecados. Ele nunca mentiu, nunca cometeu adultério, nunca teve luxúria, nunca teve ciúmes. E, no entanto, ele se tornou culpado de tudo isso porque carregava os seus pecados. E quando lhe cravaram os espinhos nas mãos e a lança no seu lado, e o sangue jorrou, e ele sofreu, e os anjos do céu estavam prontos para vir resgatá-lo, ele disse: Não, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E ele está dizendo esta noite: Eu te perdoarei se você vier a mim com arrependimento e fé. Em 1 Pedro, Pedro diz: Pois vocês sabem muito bem que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não foi mediante prata e ouro que fomos resgatados, e nem todo o ouro do mundo pode salvar a sua alma. Você pode doar todo o seu dinheiro para a caridade. Você pode doar todo o seu dinheiro para a igreja, mas isso não o salvará. Você pode trabalhar o resto da vida em boas obras, mas isso não o salvará. Você pode se filiar a todas as igrejas, mas isso não o salvará. Vocês devem se arrepender dos seus pecados e receber a Cristo pela fé, porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé, naquilo que não vem de vocês. É bom para Deus, não por obras, para que ninguém se glorifique a si mesmo. Vocês não podem fazer do seu jeito. É graça, e a palavra graça significa favor imerecido, algo que você não merece. Deus lhe dá como um presente, algo que não pode ser comprado, pelo qual você não pode trabalhar. É um presente, e Deus lhe oferece o presente, mas você precisa estender a mão e recebê-lo. A Bíblia ensina que o mal domina o sistema mundial. Os princípios cósmicos satânicos de força, ganância, egoísmo, ambição e prazer parecem estar no controle na maior parte do tempo, e o sistema mundial é muito poderoso. Em geral, é externamente religioso, científico, sectário e elegante, mas por baixo fervilha de rivalidade, ambição, luxúria, ódio, ganância e inveja. Este é o mundo. E Jesus disse: Este mundo não gostará de vocês porque vocês estão me seguindo. Ele me odiou, ele odiará vocês. E muitas vezes este mundo do mal é mantido em momentos de crise apenas pela força armada. Não quero dizer que todos no mundo são maus. Estou falando dos pecados do mundo, dos males do mundo dominado pelo diabo. Mas Jesus enfrentou o mundo com toda a sua maldade. Ele encontrou o diabo. Ele encontrou a carne, que significa o princípio maligno dentro de nós. E ele venceu a morte, que é o último grande inimigo da humanidade. E através da cruz somos crucificados para o mundo. Em outras palavras, assim como Jesus morreu na cruz, o sistema mundial, com todo o seu poder, foi crucificado no que nos diz respeito. Ele não tem mais poder sobre nós. O pecado não nos dominará mais. O pecado não reina mais sobre nós. Podemos cair no pecado, mas no momento em que o fizermos, seremos convencidos pelo Espírito Santo, nos levantaremos e confessaremos nossos pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Cristo desarmou os íntegros e poderosos e fez deles um exemplo público, triunfando sobre eles, diz a Bíblia. Nossa autoridade sobre o mundo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho autoridade, eu tenho poder. O mesmo acontece com você, um crente comum, em relação aos males do mundo. E assim você pode deixar as tentações aparecerem. Deixe que o diabo tente desviá-lo do caminho. E você tem um poder ali com você. É por isso que tentamos levá-lo às Escrituras e fazer com que você estude a palavra de Deus e memorize as Escrituras. Porque quando Jesus encontrou o diabo, ele não discutiu com o diabo. Ele não debateu com o diabo. Ele citou as Escrituras. Ele diz que isso está escrito 3 vezes e 3 vezes o diabo foi derrotado. O tentador virá. Mas você tem um poder na palavra de Deus e um poder no Espírito Santo que vive dentro de você para ajudá-lo. Enquanto você enfrenta as tentações, os problemas e as provações deste mundo, sim, sou otimista. Acredito que posso vencer o mundo por causa de Cristo. Não tenho medo de todos os pecados, males, luxúrias e tentações ao meu redor. Posso andar em linha reta no meio deste mundo. Isso não significa que eu abandone o mundo. Eu tenho que viver todos os dias no mundo e essas tentações estão lá. Mas eu tenho o poder de dizer não. Então você tem o poder de dizer não. O mesmo poder que está disponível a todos nós em Jesus Cristo.
E, finalmente, o retorno de Cristo. Ele disse: tenham bom ânimo, não se perturbem. Se vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E, se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, vocês também estejam. Sim, Jesus Cristo está voltando. Ele estabelecerá o seu reino. E reinará para sempre, e o reino de Deus triunfará. Nenhuma ideologia existente hoje perdurará. Somente Cristo perdurará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e retornará em fogo ardente, vingando-se daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão punidos com a destruição eterna. Mas, quando ele vier, será glorificado nos seus santos e admirado por todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vocês. Naquele dia, vocês descobrirão que, uma pequena frase usada em todos os lugares, naquele dia, naquele dia, naquele dia, nos últimos dias ou no dia, é usada até o fim, este é o dia do seu retorno. Eu durmo todas as noites esperando a vinda de Cristo. Não, este mundo não explodirá em uma grande guerra atômica. A raça humana não será totalmente destruída. Deus tem outros planos. Ele tem um plano para que Cristo esteja no trono e governe. Cristo governará e o mal será destruído. O diabo será lançado no inferno e os demônios serão lançados no inferno. Haverá alegria universal. Haverá paz universal. Haverá justiça universal. E as Escrituras afirmam que devemos fazer uma escolha. Josué disse: escolha hoje a quem você servirá. Elias disse: por que você está entre duas opiniões? Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Ele disse no 7º capítulo de Mateus que existem duas portas. Ele disse que existem duas árvores. Comparou a vida a uma árvore. Uma produz frutos bons e a outra, frutos ruins. Qual árvore é você? Ele disse que existem duas bases. Uma é construída sobre areia e, quando o vento sopra, ela se desfaz. E a outra é construída sobre a rocha e é firme. Qual é a sua? Você precisa escolher. Você diz: bem, Billy, o que fazer? Primeiro, arrependa-se do pecado. Arrependimento indica disposição para mudar seu modo de vida. Você diz: ó Deus, sou um pecador. Estás bem? Estou disposto a mudar meu modo de vida. E assim, através da fé de uma criança, como uma criança confia em seu pai e em sua mãe, você confia somente em Jesus para sua salvação. E então você está disposto a segui-lo e servi-lo, custe o que custar. Se você tem dúvidas sobre conhecer a Cristo esta noite, peço que faça algo que vimos centenas e milhares de pessoas fazerem esta semana. Peço que se levantem de seus assentos agora mesmo, centenas de vocês, e venham a este campo e digam esta noite: quero saber que tenho a vida eterna. Quero ter certeza de que meus pecados estão perdoados. Quero que Cristo me possua por inteiro esta noite e estou pronto para pagar qualquer preço que Ele exigir de mim. Se você estiver com amigos ou parentes, eles esperarão por você. E por que eu peço que vocês venham? Pois Jesus, no Novo Testamento, chamou a todos publicamente. Ele disse: se vocês não me reconhecerem diante dos homens, eu também não os reconhecerei diante do meu Pai Celestial. Ele morreu na cruz publicamente por vocês. As pessoas zombavam e riam dele, mas ele permaneceu firme por você. Agora ele diz: venha publicamente e declare-se a mim. A Bíblia avisa que o seu espírito não lutará para sempre conosco. Talvez você nunca mais esteja tão perto do reino de Deus. Este é um momento único para você. É melhor aproveitá-lo. Quando veremos isso novamente em Houston? Provavelmente nunca nesta geração. Levante-se, venha e faça sua declaração a Cristo esta noite. Receba-o em seu coração e permita que ele venha e transforme todo o seu modo de vida. Se estiver com amigos ou parentes, eles estarão esperando por você. Esta simples decisão significa tudo na eternidade. Venha, vamos esperar. Depressa. Homens, mulheres, jovens daqui, de todos os cantos, e daquele banco lá em cima. Isso leva mais 1 minuto, então comece agora. Não deixe que nada o afaste de Cristo. Venha, traga seu amigo com você. Amém.